Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafaela, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. Esse podcast foi pensado e organizado por mim, por Jailton Santos, Natália Silva e João Cabral, alunos da disciplina Geografia Regional do Brasil, ministrada pela professora Ana Cristina Fernandes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bairro da Várzea. E por que não dizer uma região? Uma região rica por sua cultura, por suas artes, por sua forma de ser e pela forma como as pessoas ocupam o espaço onde vivem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos aspectos desse bairro, aspectos históricos, geográficos, culturais, econômicos, e entender como a Universidade Federal de Pernambuco exerceu uma grande influência na urbanização dessa região. Então, para a gente debater sobre essas questões, a gente vai promover agora aqui no podcast um debate, uma conversa. E essa conversa vai ser inspirada num artigo que a gente escreveu para vocês e que já está disponível na escola onde vocês estudam. Basta procurar o professor de geografia se vocês quiserem ter acesso e entender um pouquinho mais profundamente sobre esse tema. Convido agora a Natália Silva e João Cabral para promoverem esse debate para vocês. Bom dia, meu nome é Natália, eu sou discente do curso de Geografia. Aí eu e meu colega João Pedro vamos fazer meio que um debate, uma conversação sobre o tema do artigo que foi proposto pelo nosso grupo, né? Aí a gente vai abordar, na verdade, a temática como se fosse comparar o antes e o depois da inserção da Universidade Federal no bairro da Várzea. Aí foi escolhido o conceito de região de Dart, que ele fala que região é uma dimensão espacial das especificidades sociais e que frisa a perspectiva da totalidade, né? Aí a gente vai falar um pouco também sobre o conceito de região. No caso, vamos debater, né, sobre o que nós, geógrafos, através do viés de Gomes, que foi o escolhido, que ele fala que a região está no viés da discussão de diversos temas, assuntos como política, cultura, economia, e também está relacionado com a nossa Constituição. O artigo 1º, né, que ele fala sobre os direitos fundamentais, como autonomia, soberania, enfim. Aí, de acordo com ele, né, com o Gomes, ele fala que a região fazia a cidade e agora, na geografia moderna, a cidade que faz a região. Tu acha o que, meu amigo João, sobre essa afirmação de Pierre Gomes? Que ele fala que antes, né, a cidade que fazia, a região que fazia a cidade, e agora a cidade que faz a região. Eu acho isso bem pontual, Natália, como também estava sendo abordado aqui lá no conteúdo, né, que essa transição, né, espacial aí, né, da dinâmica econômica também dos bairros, né, pela inserção. E a gente vê isso nitidamente o que foi pontuado no trabalho, né, que é a questão da trabalho informal, por exemplo, né, que hoje a questão do emprego, né, no Brasil, de um modo geral, está muito voltado à informalidade, né, e principalmente ali nos pequenos, nas pequenas localidades, né, que são os bairros, né, de forma mais centralizada, né, nos bairros mais comerciais dos estados, né. Você pode ver que há uma centralidade na região centro, né, de cada estado, de cada município, e principalmente em áreas satélites, por exemplo, como é o caso da Universidade Federal, né, que tem muito trabalho, né, muito trabalho informal, muita empresa informal se instalando nas regiões, nas imediações ali da Universidade Federal, que é um ponto satélite, né, do Recife, né, por se encontrar numa área central, né, muito bem localizada, né, e Sim. também tem a outra questão, né, sobre isso, que a gente trabalhou num texto também, né, que é vou dizer assim, o cerceamento, né, da inclusão do trabalhador, né, do proletário dentro da universidade, né, até os seus filhos, né, os estudantes, né, das escolas que ficam ao redor, porque, né, como a E gente também pode do ver hospital, né, que tem espacialmente, ali, que é o Hospital Otávio de Freitas. Os pacientes ali, a isso, maioria, também precisa de alimentos, aí por isso que a maioria trabalha ali informal, né, com alimentos, própria população.
que é o caminho mais fácil, entre aspas, sabe? Também tá ligado muito à desigualdade, falta de oportunidade também, por ser o caminho mais fácil. Pode continuar. Isso, isso. E essa compreensão, né, da região, ela passa por uma infinidade de parâmetros, né? Explicativo, dinâmico, espacial. Como Gomes diz também, né, que a perspectiva dialética, a região é vista como uma evidência do mundo real, concreto e imutável, né? Sim. Então, a região, ela tem essas façanhas, essas facetas aí, né, que ela é mutável, né? Ela não é ela não tem uma imagem estável, estática, né? Ela muda o tempo todo, né? De acordo com Com a singularidade, né, da região, da isso, população, cenários costumes. políticos, Com isso certeza. cenários culturais, Por cenários exemplo, políticos. voltando ao contexto histórico, sabe? Antes, a Várzea, antes da Federal, ali era meio que uma área de engenho, como foi citado no artigo, né? E que durante as férias era utilizado como se fosse colônia de férias dos turistas, até mesmo da população daqui de Recife, que morava mais na região centralizada. Só que aí, com o tempo, né, por causa dos próprios engenhos, foi poluindo o rio, que é o que faz a travessia ali da Várzea, aí foi deixando de ser. Aquela região foi deixando de Isso. ser. Deixou de ser colônia. Ela é uma área central, né? Ela foi Aí escolhida foi sendo para ser povoada, né? receber a universidade, né? Tinha na época, né? Até o século XVIII, né? 16 engenhos nessa região. Então, o engenho do meio, né? Que era o principal engenho dessa região. Então, uma capacidade espacial muito grande, né? Uma propensão a crescimento muito grande também, como tu falou, né? É uma área muito ocupada também por questão de lazer, né? De turismo, né? Turismo até então não existia, né? De forma concreta, mas o lazer onde as pessoas iam tomar banho ali, o Capibaribe, né? Se não estiver enganado, que corta ali o bairro da Várzea, né? Isso. E ao passar do tempo, ao decorrer, a partir do momento que acontece essa evolução aí no cenário regional, né, no contexto, na imagem da região, o povoamento do bairro, construção de novas habitações, usinas, e isso vai contaminando, mudando tanto o meio ambiente como também a questão um fato muito importante da moradia também, né? Que isso vai expulsando os moradores até então locais, né, da região, né, que são posteriores aos trabalhadores ali, os boias-frias trabalhavam ali no corte de cana, o pessoal que já residia nesse espaço ocupado, e eles foram sendo deslocados, né, para as periferias, né, do bairro, né? A gente pode ver que a Várzea, ela é um bairro muito rico, né, em questão cultural, em questão artística, né? Por causa um da bairro diversidade que tem lá. Isso, justamente por culpa dessa diversidade, né, por ter abrigado um polo de engenho muito grande, né, 16 engenhos, né, e moradores, né, de outros estados, agricultores, trabalhadores de outros estados, de outras culturas, e isso foi diversificando, né, vamos dizer assim, o panorama cultural dessa região, né, e hoje se tornou esse mix, né, muito, muito interessante, né, que é a questão cultural na Várzea, né? Tem até diversos festivais que é centralizado até pro lado da Várzea atualmente, né, Carnaval, São João, tem até a Burra da Várzea lá, como é citado aí no artigo. E eu acredito que essa parte, assim, cultural, essa diversidade, essa riqueza que tem na Várzea, tá dentro do conceito de região de Duarte. Porque ele fala exatamente sobre a especificidade, né? Que ele fala, deixa eu ver aqui como é a frase, ele afirma que a região é a dimensão espacial das especificidades sociais em uma totalidade de espaço social. No meu ponto de vista, essa especificidade que ele fala, né, é como se fosse uma particularidade da região, diversas singularidades.
essas características todas aí, somando é que conceitua, sabe, essa parte de ser única da Várzea e tantas outras regiões. Sim, A região é formada através dessas singularidades, como ele fala. justamente, Aí, justamente. que transforma o bairro sendo bastante rico, inclusive, né? E é importante também falar que o campus não foi assim simplesmente escolhido e colocado ali naquela região do nada. Foi escolhido porque teve diversas brigas, discussões entre os urbanísticos para escolher a região. Uns queriam que fosse uma região mais centralizada, outros queriam que fosse mais na parte puxada já para o interior, ou então que Isso, fosse para a área mais rural. Aí, como lá era uma área de engenho, aí foi escolhido, porque ali exatamente era de divisão, sabe? Entre a área rural, era no caso, em 1946, era a divisão, ali já era uma região rural ainda. Aí, como estava bem perto da isso, divisão, com o justamente. centro, facilidade de chegar, aí foi escolhido como melhor ponto, né? Aí, em seguida, depois foi E, construído os e, colégios militares, os institutos federais. Tu acha que teve alguma ligação à construção depois do IF, Sudene, por causa da federal? isso, né, foi trazendo, porque assim, de certa maneira, quando se concentra, né, uma grande fonte de conhecimento, que é a Universidade Federal, que ela nasceu com esse propósito de concentrar as universidades, as faculdades, né, que existiam no centro da cidade em um único espaço, né? Era. Centralizar esse conhecimento. Então, eu imagino, na minha perspectiva, que a partir do momento que você centraliza, né, esses saberes, os cursos, né, as, todo esse equipamento que a universidade pode oferecer, os elementos que ele pode oferecer para a sociedade, né? Isso atrai investimentos, isso atrai projetos, isso atrai atenções dos poderes públicos. Por exemplo, a instalação da Sudene, né, que está muito próximo ali à universidade, né, a É, antiga Sudene, né, bem ao lado da universidade, onde propõe, né, fazer os debates, né, a produção de conteúdo, né, científico, né, a produção de, de material, né, para trabalho, né, para a implementação da Sudene, para o exercício do trabalho da Sudene, como também traz ali o colégio militar, né, que já também fica perto ali do batalhão acho que é o 16º Batalhão, do exército né, ali, que né? fica bem próximo, né, do Exército. Então é uma área bem centralizada, né, já uma área muito, como é que eu posso dizer, Virou um uma ponto área meio que bem de uma, tecnológico, né? De institutos, isso, universidades, colégios. Ou seja, a isso, Várzea, pelo menos assim, no meu ponto de vista, deixou de ser uma área meio que rural, né? Um lugar de engenhos. E de repente não, né? Depois de muitos debates e entre os especialistas e observarem que ali era um ponto rico, como a gente já falou, né? Pela questão de estar centralizado e bem dividido em relação ao espaço da zona rural para a cidade. Aí, atualmente, a gente vê essa evolução da região, que foi tornando essa região bem diferente, singular e rica, como a gente foi falando isso, aí, né? A Várzea. Hoje em dia, a perspectiva, se for comparar, até de crescimento futuro, a região está em constante crescimento, rico bastante na diversidade cultural. isso. E justamente ali na região da Várzea, né, a gente pode ver que teve uma queda, né, no índice de analfabetismo, né, entre jovens e adolescentes, né, muito por influência da universidade, né, uma diminuição de 7% aí na taxa de analfabetismo aí, Isso foi e a durante o gente pode governo Lula. também, a gente também pode, pela centralidade, né, e pela
como é que eu posso dizer, professores, a produção a formação de novos professores que saem da universidade, vão exercer algum papel nas escolas da região, vão fazer os seus estágios, vão até lá as escolas apresentar seus projetos. Então, isso agrega, né? E também a formação de novos professores, isso vem agregando muito ao cenário da região, né? Ao cenário educacional da região, né? Sim, Então, é um dado muito importante, né, que de 2010, dos anos 2000 até 2010, né, ocorreram essa diminuição aí, né, muito, muito grande também por parte de incentivos, né, do governo federal, na época do governo Lula, né, na educação, que trouxe, né, para baixo essa grande diminuição da taxa de analfabetismo. Por outro lado, né, Natália, a gente pode ver também que uma vez que diminuiu a taxa de analfabetismo, aumentou-se também, né, o número de comércios ambulantes, né, ou trabalhadores informais daí. Aumentou bastante esse dado daí dessas pessoas, porque, né, é uma área que não é necessário ter muito conhecimento acadêmico, muito conhecimento falta científico. oportunidade, na verdade. Isso Valorização a do mercado oportunidade. formal. Mão de obra qualificada não tem a valorização, infelizmente. Isso, muito importante, né? Porque se o governo tem políticas, né, educacionais para o desenvolvimento do estudante, né, mas também não cria políticas e medidas de emprego, né, e medidas de inserção desses jovens no mercado de trabalho, eles tendem a ir para a informalidade, né? Sim. Mas a taxa de Justamente. Então, desemprego não tá, nesse caso, não está associado à questão de qualificação. Na verdade, está faltando nem mão de obra qualificada, está faltando oportunidades e valorização da mão de obra qualificada. Inclusive, até muitos dos alunos trabalham de modo informal para sobreviver, né? Porque ninguém consegue só sobreviver de estudar ali na universidade. Precisa ter passagem, alimentação. Aí muitos também faz parte do mercado informal. isso. E atualmente com esse governo atual também tendo um corte de bolsas aí que leva também a questão dos alunos procurar emprego, de se virar como dá. Justamente, E todas justamente. essas Então, características que estamos falando, economia, a gente falou da questão cultural também, de ter os movimentos sociais, expressivos de arte cultural que tem aí na Várzea, que a Várzea é um polo assim, cultural muito amplo, como a gente falou, no carnaval mesmo. é o que Duarte diz, né? Que a região é uma dimensão espacial de especificidades sociais e é uma totalidade de espaço social, né? O Perfeito, espaço se comunica com o social, né? com certeza. E inclusive isso é uma prova viva, né, no caso disso. Você, Natália? Oi? Você? Não, eu tô falando, inclusive isso é uma prova viva. Essa Isso, questão justamente. da diversidade que tem aí na Várzea. E mesmo com todas essas construções de universidades, institutos federais, Sudene não teve essa questão tanto de desmatamento. Por exemplo, na federal mesmo tem a preservação, sabe? Ambiental. É um espaço, podemos dizer, fresco, que preserva as árvores. Porque tudo tem suas consequências, né? O lado positivo e o lado negativo. Por exemplo, em Isso, é relação ao verdade. trânsito, é um lado negativo, porque são muitos institutos próximos um do outro ali, que acaba também levando a incentivo até de investidores de criar construções imobiliárias que está em crescente enorme ali na Várzea, porque Recife todo está sem espaço para ter essas construções verticais. Aí tá tudo agora indo para a Várzea. Aí que vai piorar em relação à perspectiva de trânsito. Então eu vejo que nem tudo é positivo, sabe? A construção da Universidade Federal, entre outras coisas ali, leva a esses investimentos, né, dos grandes empresários a construir supermercados,
Isso não é ruim, sabe? Construir supermercado e moradias. Isso. Só que as construções verticalizadas influenciam no trânsito, influencia também, até mesmo no clima ali local, sabe? Porque vai ser muitos habitantes morando em um pequeno espaço. E justamente, Natália, esse problema aí decorrente também das questões socioespaciais, né, que vem uma disparidade, né, socioespacial grande, o campo ainda se coloca como um valoroso espaço social, né? Patrimônio educacional, estético, né? Sim, Esse que vai se misturando ali no histórico da região, em patrimônios históricos, né? E o bairro tem um potencial cultural muito grande, né? O potencial tanto cultural, criativo e humanístico, né? É um bairro rico, né? De sim, cultura e diversidade, né? Muito pelo fato também da universidade encontrar nessa região que a universidade é um espaço de produção, né? De conhecimento, e esse conhecimento ele transborda além dos muros da instituição, né? Apesar de ter grades, né, que separam, né, toda a questão de um lado que a gente pode olhar uma questão até um pouco nítida, né, que a gente separa os trabalhadores ali que ficam ao redor dos muros, né? Dentro não tem, né, uma segregação ali, né? não tô conseguindo te escutar agora. Ali na região a gente pode ver que é uma característica muito forte ali, né, os muros que separam também, né? Como eu estava falando, Sim, não sei se você ouviu, né, que essas disparidades, né, socioespaciais ali, né, o campo se coloca ali na região um espaço muito valoroso, né, apesar dele ter trago consequências, né, de sua implantação ali, né, mas também em compensação ele trouxe uma potência cultural muito forte, né, de criatividade, né, humanística, né, e outras coisas também, né. isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Discutir alguma Não, temática, Natália, algum por ponto? mim é muito rico ali essa discussão, né, esse trabalho, né, que a gente Um trazer tema muito essa bom. transição aí, um tema muito bom, é realmente trazer essa transição aí cultural do bairro da Várzea de, de um período de tempo atrás e fazer esse feedback agora com o período de hoje que a gente vive, né? Com certeza o cenário mudou e muito, né? Os avanços sociais, as políticas públicas, né? Também políticas de cotas também, que trouxe muita diversidade para a universidade, né? E abriram portas para novos estudantes entrarem, mostrarem os seus conhecimentos, a sua cultura, né? As aberturas de porta para o exterior, essa troca cultural, né? E isso enriquece muito, né, a região onde se localiza a Universidade Federal, né? E não diferente de outros bairros também, né? De outros bairros do Recife, né? A gente vive ainda numa cultura colonial, né? Basicamente isso, né? Numa pressão, principalmente no Nordeste, né? Nessa cultura patriarcal de famílias que governam e de certo modo a gente nasce, né? Uma E viver em esperança, né? torno dos centros, né? Isso, justamente. E a universidade traz essa nova esperança, né, de que a gente pode, através do conhecimento, o conhecimento libertador, né, abrir fronteiras para essa ruptura desse paradigma, né, que é como eu posso dizer, o acúmulo, né, de capital, tanto de conhecimento cultural como de financeiro também, né? Sim. É isso. Tem alguma coisa a acrescentar, Natália? Não, acho que conseguimos pontuar os conceitos chaves do artigo e tudo que tinha para falar. Obrigada, Ótimo. pessoal, por escutar a gente.
Tenha um ótimo dia. Obrigado aí a todos. Tenham um ótimo dia aí também para vocês. Né? Tchau, tchau. Tchau. Como vimos, o bairro da Várzea, como diversos outros bairros da cidade do Recife, mantém suas desigualdades, porque isso é uma característica intrínseca à realidade regional do Nordeste. Mas apesar dessas desigualdades, o bairro tem um potencial incrível e a universidade se coloca hoje nesse espaço como um patrimônio educacional e estético que se mescla com outros patrimônios históricos da região, elevando o potencial cultural, criativo e humanístico da Várzea. Um dos grandes desafios hoje da universidade é tornar o campus um espaço atrativo e estabelecer uma relação mais próxima com os bairros ao redor, não só a Várzea. Tornar o campus um espaço cada vez mais ocupado e vivido por todos e todas, sem distinção. Tornar o campus um lugar de protagonismo na sociedade e na cidade, para que as grades em seu entorno não sejam só um símbolo de divisão, de segregação socioespacial, mas para que essa herança arquitetônica da arquitetura moderna, ela seja só uma herança passível de ser ressignificada. Esperamos muito que esse trabalho tenha alcançado novas percepções e olhares sobre esse incrível bairro da Várzea, uma região fértil de ocupação cultural, permeada por significados históricos e representações inspiradas pelas próprias contradições do lugar. Muito obrigada.